Olá pessoal, vamos dar continuidade à última parte aqui do vídeo da aula, né, sobre aplicações em rede 5G, né? E está faltando então a gente falar sobre Big Data e computação em nuvem. Então vamos inicialmente falar sobre Big Data. Então qual seria a definição de Big Data, né? O que seria Big Data? É um termo, um pouco de história, é um termo já relativamente recente, né? Não é tão antigo como outras coisas em computação, como o TCP/IP, por exemplo, né? Que é bem antigo. O conceito, né, que surgiu, né, o surgimento, né, do protocolo. Então ele é de 97, né, o termo Big Data. E assim, existem várias definições, né, para o termo, e essa a gente vai dar uma delas aqui, né. É a área de conhecimento que estuda como tratar, analisar e obter informações a partir de conjuntos de dados muito grandes. Esse aqui foi do Wikipedia, né, que a gente retirou essa definição. Então, é uma ciência, né? É uma área de conhecimento. Então, que trata, analisa e obtém informações a partir de conjunto de dados muito grandes. Mas, o que seria muito grandes aqui nesse contexto, né? Que aí é relativo, né? Tem que especificar esse termo muito grande. Então, eu consegui uma outra definição que tenta colocar um pouco mais de aspecto técnico, né, nessa definição do termo muito grande, né? Então seria assim: conjunto de dados cujo tamanho ou tipo está além da capacidade de bancos de dados relacionais tradicionais de capturar, gerenciar e processar os dados com baixa latência. Isso é muito importante, baixa latência. Porque não adianta você ter um banco de dados que consiga processar, mas que o tempo de resposta seja muito alto, o que possivelmente irá inviabilizar uma aplicação que está fazendo a consulta, né, a requisição para o banco de dados. Então, esse é o limite entre o grande e o pequeno, ou seja, a capacidade dos bancos de dados tradicionais, que usados até então em aplicações tradicionais, né? Então, a partir disso foi que o conceito de Big Data surgiu. Ok? E o Big Data ele tem algumas características, né? O pessoal chama de 5 V's, né, do Big Data. Inicialmente eram 3 V's, que são essas 3 primeiras palavras aqui, que os dados, que são características inerentes aos dados presentes dentro do banco de dados, né? Então seria variedade, volume e velocidade, né? Então são dados que contêm maior velocidade, chegando em volumes crescentes e com mais velocidade. Isso aqui então seria os 3 V's. E aí recentemente o pessoal incorporou mais 2 características. Primeiro, veracidade, né, para os dados. Essa questão das fake news, né? O pessoal acho que tem tratado isso bastante agora, né, com mais seriedade. Então, os dados precisam ter veracidade e um valor agregado também. Ou seja, tem uma utilidade da informação que está armazenada lá na infraestrutura de rede que agrega, que armazena os dados, né, o Big Data. Então, veracidade e valor agregado. Utilidade da informação. Então, são mais 2 características presentes no Big Data, né? E aí essa figurinha está ilustrando exatamente essas 5 características aqui, né? Uma questão em relação às tecnologias. Então, no contexto de Big Data, essas tecnologias se dividem basicamente em 3 partes principais, que se referem à coleta, armazenamento, processamento e análise de dados. Então, seria coleta e pré-processamento de dados, armazenamento e gerenciamento de dados, processamento e análise de dados. Então, as tecnologias inerentes ao Big Data, né? Só que isso é bastante coisa, né? Por exemplo, a nuvem, né? A nuvem está inserida aqui nesse contexto, que a gente vai debater daqui a pouco, né?
as tecnologias da nuvem, né? Essa figura eu achei bem interessante, tirei aqui desse artigo dessa revista do I3S, né? De 2021, artigo recente. Quem quiser pode buscar lá no portal CAPES, né, e baixar gratuitamente o arquivo PDF desse artigo. E ele traz o que a gente chamou de atmosfera do Big Data, né? E aí é um conjunto de características, de tecnologias, de aspectos que estão relacionados ao universo aí do Big Data. Então é bastante coisa. Então a leitura correta dessa figura é de dentro para fora. Então você vê aqui, por exemplo, a parte de cluster, né? Aí você tem as características dos diversos tipos de clusters que podem abrigar ou tratar Big Data, né? HPC, o que seria esse HPC? É computadores de alto desempenho, né? Então, duas características, né? A nuvem, as características da nuvem, da grid, a questão se é distribuída ou não, né, do dado, se a computação P2P, se é a computação móvel, e assim por diante. E tem outras características também aqui inerentes, por exemplo, se está embarcado ou é híbrido, a questão dos dados, né, se vem de IoT, medidas, microservidores, né, e assim por diante, né. Então, bastante informação presente nessa figura, que traz realmente uma atmosfera onde todos os agentes envolvidos na tecnologia estão presentes aí. Uma figura muito bem elaborada, né? Fiz questão de trazer para ilustrar. E nesse artigo aqui o pessoal faz o detalhamento de tudo isso. Se vocês quiserem pesquisar, é uma boa oportunidade para aprofundar no tema. Relativo ao 5G, vamos falar algumas coisas do 5G. Importante, que é o foco principal aqui, né, da aula. A rede 5G o pessoal está encarando como uma rede tanto que meio que de transporte, né? Que a gente vai debater aqui. Que vai fazer tipo uma ponte entre a origem do dado, a coleta do dado, né, e o processamento, armazenamento e processamento. Então, vamos lá. Então, as redes 5G desempenham um papel muito importante na cadeia de processamento do Big Data, devido à cobertura onipresente, né, da rede, que se espera que ela tenha essa característica, nas cidades, né, principalmente, bem como ao armazenamento em rede e aos recursos de computação. Aí por exemplo, aquela questão que a gente sempre menciona, né, dos dispositivos IoT, dispositivos móveis, né, que serão fontes para a coleta de dados. E aí que se virão como input, né, para tratamentos, os diversos tipos de tratamentos e aplicações, como a gente vai ver daqui a alguns slides aqui. Enquanto que a computação de borda, né, que está presente na rede 5G, pode realizar armazenamento e processamento local, como compactação e agregação de dados, por exemplo, né? Ou até outro tipo de funcionalidades, né, que seja possível fazer na computação de borda, né? Além disso, a rede pode transportar os dados para data center, né, onde realmente vai ficar armazenado numa nuvem lá e também receber tratamento, termo de processamento. Então a rede 5G pode servir como uma ponte, como eu falei, né, entre a coleta e o armazenamento dos dados nos data centers. Então, é uma expectativa que o pessoal está alimentando aí. E então, portanto, a gente pode pensar nesse aspecto aí de como uma rede de transporte, né, uma ponte, 5G como tendo várias etapas. Primeiro a etapa de aquisição de dados, depois a etapa de pré-processamento, transporte e finalmente análise dos dados. E essa figura ilustra bem, retirada aqui dessa referência, né? Quem quiser pode buscar. E o pessoal chama rede orientada por Big Data, né? Ou seja, seria uma das visões da rede 5G, né? Seria a rede orientada por Big Data, onde nessa visão
do ponto de vista de volume de tráfego de dados, né, que é uma das premissas, né, das redes 5G, como a gente já debateu em várias aulas aí, né, tanto eu como os professores Watson e Fabrício. Aquelas etapas, né, deixa eu retornar aqui, essas 4 etapas, né, estão aqui ilustradas aqui na figura, muito bem ilustradas, por sinal, né. Então a gente tem a parte de aquisição dos dados, realmente aqui estão os dispositivos, né, e os usuários, né. Então a parte de IoT, né, representada aqui por essa rede pequena, e a parte dos usuários móveis, os smartphones, também representadas, né. E aí a parte de pré-processamento e armazenamento, isso aí seria realmente as células, né, e a estação. Então a rede de acesso, né, de rádio, a RAN, né, com a possibilidade de computação de borda, né, contendo uma característica de ter a computação de borda. A gente vai falar um pouco sobre isso também mais à frente. Então isso aqui faria a segunda etapa aqui de pré-processamento do dado e armazenamento local, né? Pode ter aqui também. No núcleo da rede, aí seria para a interligação entre o data center e a coleta. Então faria a interligação, o restante da interligação, né? Então seria transporte do dado, que seria aqui a terceira característica. E por fim, a gente teria, portanto, a análise de dados aqui, tratamento, né? Análise e tratamento de dados. Seria lá no data center, né? Na computação, na nuvem, né? Para o tratamento. Ou até armazenamento também, né? Se for o caso. Ok? Uma outra visão para o Big Data também é mais do ponto de vista de operação da rede, né? De operação. O pessoal está chamando de rede assistida por Big Data. Então, primeiro a rede orientada a Big Data, né, para o 5G, e depois seria a rede assistida por Big Data. Então, nesse contexto, aqui, como eu disse, né, a ideia é que os dados, toda a parte de coleta e tratamento de dados, né, transporte e tratamento de dados, são coisas inerentes ao funcionamento e à gerência da rede. Então, por exemplo, estatísticas do canal. Então, isso vai impactar na métrica de melhoramento de performance de rede, né, do desempenho da rede. Então, seria, por exemplo, o controle de potência e a modelagem de canal, por exemplo. Para modelos analíticos ou então para modelos de algoritmos presentes dentro da própria rede, né? A utilização do espectro, aí seria útil, por exemplo, para controle de acesso móvel, né? Compartilhamento de espectro, utilização de banda não licenciada e etc. E assim por diante. Então tem diversas características aqui que a gente pode usar para, por exemplo, aqui, ó, a última característica, logs, análise de logs do sistema e tráfego de rede, né? Então, pode ser útil para detecção de fraudes e detecção de intrusão, né? De sistemas que fazem esse tipo de coisa. Sistemas de detecção de fraude e sistema de detecção de intrusão. E assim por diante. Então, toda a parte de coleta de informações de dados dos usuários, que se espera que serão muitos, né, já que, voltando à figurinha aqui, a gente já falou isso diversas vezes, né, em outros vídeos também, essa ideia do IoT está presente, né, na rede, então isso vai fazer com que realmente o volume de dados coletados seja muito grande, né? Então isso vai impactar significativamente aqui nessa parte aqui por isso que é um Big Data, né, que o pessoal está tratando, né, a rede assistida por Big Data. Quer dizer, um banco de dados convencional não vai mais conseguir tratar as informações que vão estar trafegando aqui, né. Eu vou até resgatar aqui uma imagem do vídeo passado, da aula passada, para a gente perceber isso aqui, né, que é essa imagem que falou sobre a comunicação M2M, né, que se espera que ela
realmente se torna preponderante na rede num horizonte aí de 10 anos, né? Realmente começa a crescer e fique muito maior do que a banda larga móvel que a gente conhece hoje em dia, né? Então isso vem realmente de corroborar com essa informação, com essa visão de que a rede 5G como sendo a rede assistida por Big Data, né? Ou seja, assistida no sentido de gerenciada, né? Auxiliada, com gerência auxiliada por Big Data. Com isso a gente termina essa parte do Big Data, né? Vamos prosseguir agora com a aula para concluir, né? O último tópico, falando de computação em nuvem, o Cloud Computing, em rede 5G, né? Inicialmente, vamos definir, né, o que é computação em nuvem, né? Rapidamente, acho que é um termo bastante conhecido, acho que vocês já têm conhecimento sobre isso, mas vale a pena a gente pontuar algumas coisas, né? Então, uma visão simples do que seria computação em nuvem seria a execução de cargas de trabalho em nuvens. As nuvens, o que seriam as nuvens? As nuvens são ambientes de TI que abstraem, agrupam e compartilham recursos escaláveis em uma rede. Perceba a palavra escaláveis, é bem importante. Cloud Computing e nuvens não são tecnologias em si, né? É um conceito. Uma ação, né, como diz aqui também. E perceba a palavra escalável é importante porque como isso aqui está diretamente correlacionado com Big Data, então ao compartilhamento de recursos, aquela ideia que bem presente, né, no ambiente de nuvem, que é você virtualizar recursos e alocar dinamicamente, né, por exemplo. Então, compartilhar, né, e alocar, né, dinamicamente. Então, isso tem que ser feito de forma escalável. Aí resgatando aquele conceito lá de escalabilidade que a gente viu em uma das aulas que a gente debateu o que é de escalabilidade, né, aquela métrica chamada escalabilidade, ou seja, um crescimento escalável seria um crescimento com qualidade, né, preservando as qualidades, os parâmetros de QoS, né, da rede. Então, essa característica também o pessoal deseja, né, nesse ambiente de nuvem do ponto de vista de compartilhamento de recursos, né. As nuvens são ambientes locais onde as aplicações são executadas, né? Então, elas são executadas em algum lugar, chamada de nuvem. Obviamente, essa nuvem é um conceito, né? Existe fisicamente em um lugar, né? Um data center, por exemplo. Claro que essa nuvem é um conceito, né? Como está dizendo aqui, são ambientes, né? É um ambiente, é um local. Que pode ser um data center, por exemplo, ou um dispositivo menor. E as tecnologias são coisas como programas de software e equipamentos de hardware usados para criar e usar nuvens, né? Uma diferença bem importante da gente fazer é entre a nuvem e computação em nuvem e a computação em borda. O Cloud Computing e o Edge Computing. Então, essa figura ilustra tudo, não precisa falar mais nada. Ela é autoexplicativa. Tirada dessa referência, parabéns para quem fez essa figura, muito bem feita. Então, o Edge é o meio termo entre a nuvem e a rede de dados, né? Então, estaria presente mais perto da rede de acesso, né? Resgatando o Edge, né? O Edge teria mais, como o próprio o nome já diz, é borda, né? Então estaria na borda da rede de acesso. Resgatando a nossa figurinha aqui da parte do Big Data, tá aqui, ó. Ela estaria por aqui, né? Como eu tinha comentado na aula anterior, né? Quando a gente falou na parte anterior, né? Que a gente falou sobre Big Data. Então ele estaria por aqui, na borda. Na borda da rede núcleo, né? Existe uma classificação bem interessante para a parte de nuvem, que é essa ideia de serviço, né? Então, basicamente, são três.
classificações, que é infraestrutura como serviço. Então, seria a parte de infraestrutura realmente, né, de armazenamento, por exemplo, que é bastante utilizado, né, por muita gente. Plataforma como serviço, que é a ideia de plataforma, né, aplicações, etc. E software como serviço. Então, você tem um software que você usa que está distante, né, na nuvem. A plataforma, por exemplo, pode ser um jogo, né, que está na nuvem. A plataforma ou outro tipo de plataforma, né? Mas o jogo é um negócio bem usado, né? Então, por exemplo, toda aquela parte lá de jogos na nuvem, né, que o pessoal usa, que é uma das aplicações também para o 5G, né, que é jogo online, só que com realidade aumentada, aquele tipo de aplicação, né, entra nessa classificação aí, né, de plataforma como serviço. Algumas características da computação em nuvem, né? Autoatendimento sob demanda. Então, na hora que você quiser usar o serviço, você usa, né? Sob demanda significa isso. Na hora que o usuário desejar, ele usa o serviço. Acesso onipresente à rede. Então, isso está diretamente relacionado com disponibilidade, né? Aquela outra métrica que a gente debateu bastante aí numa aula. Acesso onipresente à rede, né? A disponibilidade da rede quer dizer, além da disponibilidade também tem a questão da onipresença, né? A rede está presente em todos os lugares. A conectividade está presente em qualquer lugar. Então seria o acesso, né? A conectividade para o usuário. Pool de recursos independente de localização. Então, independe do lugar que você tiver, você tem acesso ao recurso que você quer usar, né? O serviço, né? Recurso e o serviço. Elasticidade rápida, ou seja, ela se adequa rapidamente. E pagamento por uso. Que isso é um modelo que acho que todo mundo já sabe, né? Esse pagamento por uso é uma coisa bem... Existem plataformas gratuitas, né, na nuvem também, que você usa um certo ponto gratuito e a partir de certo ponto você paga. Tem alguns serviços também que são gratuitos para incentivar o uso, etc. Mas tem essa característica também para você ter um ambiente mais parrudo, né, de utilização. Essa figura traz um outro lado para complementar a classificação dos aspectos da nuvem, que é o seguinte: por exemplo, a infraestrutura como serviço. Aí, veja só, quem administra cada parte aqui dessa hierarquia, né? Então, por exemplo, o vendedor, nesse caso aqui, tudo que está em cinza é administrado pelo vendedor. E tudo que está em verde é administrado por você, né? Pelo usuário. Então, essa figura tem as três classificações e faz uma comparação com o software empacotado que a gente compra, aquele modelo tradicional, né, de software que a gente compra e usa. Compra uma licença, instala na máquina e usa. Então, a gente faz a relação aqui. Então, nesse modelo tradicional aqui, o usuário tem total controle sobre tudo, né? E nos outros serviços, tipo de serviços aqui, ou seja, que gradativamente você vai passando a responsabilidade de gerência para o vendedor, até combinar, por exemplo, no software como serviço, que é totalmente gerenciado pelo vendedor, né? Então, uma figura muito bem feita, né? Também, para ilustrar, tá nessa fonte aqui, 2020, muito bem feito. Em 5G, existem alguns aspectos que são considerados à parte, assim, mais importantes, são características especiais em relação à computação em nuvem, entre aspas, aí, tradicional, entre aspas, né? Porque assim, quando o 5G entrar em voga, né, o que está se esperando é que essa parte de computação em nuvem também exista avanços, né, significativos, né? E algumas premissas são interação em tempo real, que a rede vai prover, né? Já que a taxa de transmissão que o usuário vai ter acesso grande, né? De 1 gigabit por segundo ou até mais, né?
processamento local e na nuvem. Então, vai ter as duas coisas. Processamento local via computação de borda e na nuvem, computação de nuvem, né? Como o próprio nome já diz, né? Altas taxas de transmissão de dados, como eu tinha dito, que aí isso vai prover interação em tempo real por causa da baixa latência e da alta confiabilidade, né? E a última coisa é a alta disponibilidade, que aí a computação em nuvem vai, para 5G, vai exigir isso aí. E todas essas coisas aqui aí são partes essenciais, né, do desenvolvimento da tecnologia 5G. Elas, basicamente, resumidamente, né, foram desenvolvidas para conceber para o usuário essas características. E, por fim, quer dizer, a penúltima transparência, né, eu trago um resumo aqui de aplicações de tudo que a gente viu dessa parte desse tópico, né, de aplicações, né, em rede 5G, né. Então tem toda a parte, desde a parte de internet das coisas, né, que foi o primeiro tópico, tá aqui a application. A parte de inteligência artificial, a gente viu no vídeo, na parte 2, né, do vídeo. A parte de Big Data, que aí está composta aqui em todos esses lugares, né, porque aí são os dados que estão sendo coletados, né, por exemplo aqui via drones, etc., via os dispositivos de internet das coisas, via os usuários móveis, etc. Por fim, toda a parte de nuvem, né? Então a parte da computação em nuvem, como a computação em borda também, né? Que está presente aqui. E além disso, a parte de serviços, né? Que a gente viu, né? Da parte de serviço, aquelas aplicações realidade aumentada, com saúde, né? Aplicações de, por exemplo, cirurgias à distância, né? Remotas, executadas, a parte de análise de dados e assim por diante. É uma figura similar àquela outra que eu trouxe na aula passada, como uma figura bem ilustrativa, e fica como exercício de casa aí, vocês saírem identificando as tecnologias e fazendo um mapeamento entre aspectos e coisas que a gente viu, né? Ó, toda a parte de virtualização da rede aqui, ó, NFV, SDN, está aqui presente na parte da computação em nuvem aqui, tá vendo? Então fica como exercício para casa, fazer esse trabalho aí de identificar os lugares e as devidas tecnologias, identificar cada um e lembrar dos conceitos, né? É uma figura realmente muito instrutiva. Parabéns aqui para os autores desse artigo, que nos presentearam, né, com uma figura tão boa. E por fim, falando do 3GPP, né, que ele sempre está presente aqui nas nossas aulas, tem que estar, né, obrigatoriamente, né, que é o órgão que está capitaneando toda a parte de padronização do 3GPP, né, claro que em colaboração com diversos outros agentes. Então eu sugeri aqui duas coisas como fonte de pesquisa adicional aí, além daqueles artigos que eu já mencionei, né, que fala sobre a computação em nuvem. Então são dois documentos, um especificando aqui a parte de computação em borda, se eu não estou enganado aqui está na release 17, e também um trabalho da release 18 que está presente aqui nessa notícia. O pessoal detalha lá o que foi feito, não só nessa parte de nuvem, mas também em outras partes, mas tem um documento específico mais abaixo na notícia que trata especificamente sobre a computação em nuvem, né? Inclusive com possibilidade de download para quem tiver interesse, e dá uma olhada, né? Vale a pena fazer o download, ver, dar uma navegada pelo documento para ver como é que o 3GPP monta nesses relatórios, essas recomendações, né? Eu acredito que vocês já tenham feito isso em outras sugestões que a gente deu aqui, né?
Então, ok? Então, com isso a gente conclui essa parte. Muito obrigado, um abraço a todos.